Olá, autores, tudo bom? Eu sou o Diogo Oliveira e este é o Livro de Teseu, o meu canal do YouTube, onde estou fazendo uma segunda edição do meu livro por conta própria. O primeiro livro que eu publiquei por uma editora, refazendo ele do começo ao fim. E você pode acompanhar essa série caso você deseje publicar o seu próprio livro de forma independente, ou se também tem vontade de fazer uma segunda edição do seu livro e não sabe como. No vídeo anterior, estava falando sobre revisão, a minha revisão MM. Como eu te falei, é uma técnica pessoal minha que eu já utilizo há um bom tempo. Mas você pode ter a sua própria técnica implementando, não só a minha, e complementando ela com outras que você já conhece. No vídeo anterior falamos da revisão macro, a revisão que olha o texto como um todo, uma congruência, se faz um sentido na história. E hoje vamos olhar a revisão micro. E por que eu não gravei os dois vídeos na mesma semana? Para se fazer a revisão macro e a micro, é necessário que haja um intervalo entre as duas para que o seu texto ele dê uma refrescada, uma acalmada. Então eu coloquei ele aqui de volta no envelope, vou retirar agora para fazer essa revisão micro junto com esse texto e passar para vocês todo o passo a passo. A revisão micro, ela consiste em olhar os detalhes que para mim dão muita fluidez ao texto. O que dá fluidez ao texto? Verbos de ligação é uma coisa que eu não gosto de colocar. A ligação entre cenas ou a ligação entre ações no seu texto é uma coisa que eu gosto de tirar muito. Então, eu gosto de. Elas às vezes me atrapalham um pouco e fazem com que o texto perca fluidez, pelo menos ao meu ver. Por exemplo, tem uma frase que eu posso colocar aí. Parou o carro à frente da sua casa e olhou em volta. Para ele, parecia mais um dia perfeito para qualquer coisa, menos perder tempo dentro de um escritório. Essa frase eu posso remover o simples e trocar ele por uma vírgula. O e ele dá uma antecipação, ele cria uma certa expectativa que às vezes, se não for atendida, ela simplesmente estraga a experiência do leitor. Se eu trocar ele por uma vírgula, a frase ela fica fluida, como se fosse uma cena direta, e você não precisa dar essa antecipação para o seu leitor. O seu leitor ele não vai criar essa expectativa apenas em uma frase, mas sim vai criar expectativa na história. Veja a diferença. Passou o carro à frente da sua casa, olhou em volta e parecia mais um dia perfeito para qualquer coisa, menos perder tempo dentro de um escritório. Logo que eu coloquei que ele parou o carro, eu não coloquei o e para falar que ele olhou em volta, simplesmente a vírgula. O texto flui. Pode parecer uma coisa simples, mas o que eu percebo que, na somatória de todos os que eu coloco aqui, faz uma grande diferença. Uma dica que você pode colocar também é usar uma nuvem de palavras. Vai lá no Google Docs, no Word ou qualquer aplicativo que faça esse tipo de coisa, coloque o seu texto e faça a nuvem de palavras. Nuvem de palavras vai aparecer uma nuvem formada por todas as palavras que são contidas no seu texto. As palavras que mais se repetem vão ficar maiores e as que menos se repetem vão ficar menores. Então você vai ter um destaque muito grande na sua nuvem de palavras para ver quais se repetem e você, ao olhar o texto, vai dar atenção especial a elas. Em geral, nos meus, o nome do protagonista é uma coisa que mais repete. Porém, não quer dizer que é uma via de regra. Cada um vai ter uma forma diferente de escrever e essa é a magia da escrita. Outra coisa que eu coloco, quando eu tenho um E de ligação, eu traço um risquinho cortando ele na diagonal. A utilização de palavras como mas, porém, entretanto, todavia, tão famosas na redação, pelo menos quando eu aprendi redação do Enem, elas são coisas que, para mim, atrapalham muito. Então eu sempre circulo elas. Não sei se eu vou encontrar uma aqui agora, afinal passou tanta coisa, mas posso te dar aqui um exemplo muito prático. Eu não localizei uma aqui no momento, e provavelmente na primeira vez que eu fiz a revisão já cortei isso, que é uma coisa que eu me incomodo muito, mas vou adicionar aqui algo para vocês verem um exemplo. Impossível, eu apenas tomei um banho de 20 minutos, mas pode ser que tenha levado mais tempo. Esse mas atrapalha a minha leitura. Não por ele estar aqui nesse exato momento, mas se ele se repetir muito, é algo que me incomoda. Então eu circulo ele para que lá na frente eu consiga trocar ele por alguma coisa. Aqui, no caso, eu poderia colocar impossível, eu apenas tomei um banho de 20 minutos. Pode ser que tenha levado mais tempo. Eu não precisei usar o mas, a frase funcionou bem. Eliminação de palavras significa fluidez do texto. Menos palavras para ler, mais rápida a frase é lida, melhor para o seu leitor. Lembrando que o que eu estou falando aqui não é uma regra, mas sim algo que eu venho trazendo de acordo com tudo que eu estudo sobre escrita nesse tempo todo. Agora, o último detalhe que eu gosto de trazer nessa revisão micro,
que realmente é pegar sua caneta como se fosse um pequeno bisturi e fazer inserções mínimas nelas, é sublinhar as palavras compridas. Palavras muito longas demoram para ser lidas. O nosso cérebro vai entender que a palavra muito longa é uma palavra difícil. E se ele bater o olho, escanear a sua página e ver muitas palavras longas, pode ser que ele ache que seu texto é chato. Então eu seleciono elas e sublinho quais são as palavras longas. Vou pegar aqui essa aqui e vou colocar quais são as palavras longas dessa folha. Provavelmente, questionamentos, financeiramente, compulsivamente. E eu acredito que seja essa nessa página, mas são palavras que eu vou dar uma olhada, vou tentar trocar por uma ação, vou trocar o tempo verbal delas, são palavras que eu posso trocar por uma outra ação, usar o famoso mostre, não conte, no qual eu vou trocar essa palavra longa por uma situação visual que consiga demonstrar ela de forma muito mais prática e também com o uso de palavras curtas, ou simplesmente trocar o verbo ou a palavra. Bom, essas são os detalhes principais da minha revisão micro que eu gosto de colocar aqui no meu livro e eu já aplico ela há um bom tempo. Se você quiser mais informações sobre visão macro e micro, deixe o seu comentário aqui para saber se você está interessado. Quem sabe eu faço um workshop e convido você para participar dele, justamente só para falar dessa questão de revisão. Existem muitas outras coisas que envolvem revisão, mas podemos falar isso em outros vídeos. Até lá, deixe o seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para não perder nada. Agora, o meu livro que já foi revisado pela minha revisão macro, pela minha revisão micro, vai voltar aqui para o meu envelope, pois eu vou redigitá-lo no computador e finalmente enviá-lo para um revisor. Mas para isso, eu vou deixar para gravar um outro vídeo para falar para vocês a importância da revisão e por que é importante enviar para outro revisor. Nós somos seres humanos falham. Meus olhos, eles podem estar cansados, por mais que eu tenha trocado a tela pelo papel, pode ser que tenha passado alguma coisa, e pelo fato de eu ter escrito a história, para mim está tudo perfeito. Passar o livro por um revisor profissional, ou pelo menos experiente, pode ser algo muito bom para que você complemente ainda mais o seu trabalho, uma vez que ele vai ser distribuído para o público. Então, eu vou enviar aqui aos cuidados do revisor, e ele vai receber isso, e quando ele me devolver, eu volto para falar do meu livro, onde nós vamos para a seguinte etapa, que você só descobrirá em outro vídeo. Até lá, fiquem muito... Mas não se enganem, enquanto o revisor ficar com o livro, eu continuo trazendo conteúdo para vocês aqui no canal, até que nós demos continuidade a esta série. Até lá!